todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento de Gênesis, capítulo 30, versículos 1 e 2. E destacamos o versículo 2, que diz assim: Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. O tema de hoje é: os planos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Se perguntássemos para um grupo até bem grande de pessoas, poderíamos chegar à mesma conclusão várias vezes de que a maioria das pessoas não sabe, não entende o que Deus quer com eles. Falamos aqui de coisas materiais, coisas do dia a dia, família, negócios e assim por diante. Nós vemos que muitas vezes acontecem algumas surpresas, e essas surpresas desagradam muita gente. Quando tudo parece ir muito bem, vem uma notícia de doença, vem uma notícia de perda de um ente querido, vem uma notícia de um acidente e assim por diante. O problema é que a maioria das pessoas acha que tudo precisa dar certo aos filhos de Deus. E existem também religiões especializadas nisso, dizendo que tudo vai dar certo se você tem fé em Deus. Outros, então, trabalham com essas orientações e a gente vê muitas vezes, até com desagravo da gente, pessoas de autoajuda, falando sobre coisas que vão dar certo na vida se a pessoa tomar posições desta forma em pensamentos e atitude, ignorando completamente que muitas vezes é o próprio Deus que está lá influenciando ou executando certas coisas em nossa própria vida. É o que aconteceu com Raquel, e Jacó fez a leitura certa. É Deus que não quer que você tenha filhos. Então eu não posso fazer nada, disse Jacó. Não tem jeito. E esse é um grande problema de muita gente que demora para aceitar que os planos de Deus, eles são difíceis de compreender. E nem sempre Deus vem falar, ou então quase nunca, ou nenhuma vez, Deus vem aqui explicar o seu plano para nós. Podemos ir olhar na palavra de Deus e tentar entender algumas coisas, mas particularmente Deus não vem falar com a gente. E aí ele não explica, olha, aconteceu isso e aquilo para depois fazer aquilo lá. E o que nós vamos fazer com isso? Nesse texto bíblico, Raquel está nervosa, está brava, e ela está movida de inveja com Lia, ou então Leia, numa tradução mais pelo hebraico. Ela está bastante nervosa porque Leia, ou Lia, podia ter filhos. E ela, Raquel, não podia, era estéril. E aí ela ficou assim tão desagradável diante de Jacó e diante de outras pessoas da sua própria família, que Jacó teve que chamar a atenção dela. Mas ela não concordou ainda com isso e quis ter filhos. Claro que é natural uma mulher querer ter filhos. Isso faz parte do casamento, da família. Mas e quando não pode? O que fazer? E aqui está claro que é Deus que está por detrás dessa situação. Bem mais tarde, Raquel recebe esta graça de Deus e ela pôde ter filhos. Então ela teve filhos, assim como ela sempre sonhou na sua vida. Mas Deus, ele não explica os porquês das coisas. É muito difícil nós entendermos isso, e quando nós não entendemos os planos de Deus, normalmente a gente começa a ficar nervoso, ficar bravo com a situação
e olha para os outros, achando que para os outros dá tudo certo, e não demora muito, vem a inveja em nosso coração. E isso é problemático, porque assim nós nos afastamos de Deus e não seguimos os planos do Senhor. Mas se nós não compreendemos os planos de Deus, o que podemos dizer? Continue a crer em Deus. Se nós não entendemos, Deus também não vem aqui explicar aquilo de forma pessoal o que está acontecendo, nós podemos assim mesmo confiar no Senhor. Porque aqui no mundo, se nós conseguimos as coisas ou não conseguimos, se vai dar tudo certo ou vai dar, quem sabe, tudo errado, não importa o dia que nós partirmos daqui, é a fé no nosso coração é que vai importar. Se nós cremos em Deus, cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. As outras coisas, vamos com calma, porque Deus está sabendo os porquês das coisas. E Ele vem interferir quando Ele achar melhor. E nós sabermos que Deus sabe de tudo, e Ele sabe os porquês das coisas, e Ele só pede que nós creiamos nele, isso já é o suficiente para nós. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, às vezes nós estamos nessa situação difícil da nossa vida em relação a Ti. Começamos a ficar nervosos, bravos e nos movemos por inveja, olhando para os lados, para os outros, e muita coisa que gostaríamos que fosse dar certo para nós, não dá certo. E aí a gente até se desespera. Venha nos ajudar, Senhor. Fortalece-nos a fé em Ti e venha nos dar todas as coisas necessárias que nós precisamos aqui para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.